Quem está aqui conosco é a doutora Vilma Leles, primeira secretária do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Doutora Vilma, muito obrigado pela gentileza. Bom dia, Heródoto. Um prazer falar com você nessa manhã. Muito obrigado. Doutora Vilma, em relação a transplantes de córnea no Brasil, aumentou ou diminuiu a incidência? Pois é, Heródoto, nos últimos anos nós temos tido um problema em relação aos transplantes de córnea. Nós vínhamos mantendo um número de transplante ao redor de 14 mil transplantes por ano até a pandemia, e isso vinha sendo razoavelmente satisfatório para atender a nossa população, que tinha um tempo estimado de espera entre 6 meses e 1 ano, se a gente considerar a média de todo o país. Com a pandemia, a gente observa claramente uma queda muito intensa das doações de córnea e dos transplantes realizados. E agora nós estamos com uma fila muito grande de pacientes aguardando por transplantes. Vou te dar um número. Por favor, doutora, claro, por favor. Em 2019, nós tínhamos cerca de 14 mil transplantes. Esse número caiu cerca de 50% durante a pandemia e já voltou para esse patamar agora em 2022. No entanto, a fila de espera, que era de cerca de 12 mil pessoas, agora a gente já está chegando a 24 mil pessoas aguardando um transplante. Doutora Vilma, o que as famílias, as pessoas podem contribuir? Como é que são obtidas essas córneas para transplante? Isso. O transplante de córnea e outros tecidos oculares, ele tem um regramento de doação que favorece bastante, porque após a morte é que é feita a coleta, e essa coleta pode ser realizada em até 12 horas pós-morte. Então, isso facilita muito o contato das equipes médicas com a família para autorização e facilitar essa doação. O que a gente mais precisa nesse momento é dessa conscientização. Quanto mais a gente fala no assunto, mais as pessoas ficam atentas a isso e podem ter a oportunidade de conversar em suas casas com suas famílias e afirmar que são doadoras, porque em caso de falecimento, a família já está diante de uma situação tão ruim naquele momento, mas ela já está avisada disso e facilita o contato das equipes médicas com essas famílias. Isso aumenta a doação. Nós temos hoje cerca de 52 bancos para coleta espalhados pelo país. Então, é ágil e rápida a coleta, mas o que a gente precisa é incentivar a população a fazer a doação. Claro, doutora Vilma, esse número de 20 mil é no país inteiro, né? Sim, a gente considera o país todo. Nós temos cerca de 724 equipes transplantadoras no país. Cerca de 40% delas estão na região sudeste. Mas também a maior parte dos transplantes acontecem aqui. Não só porque tem o maior número de centros transplantadores, mas provavelmente há uma migração de pessoas de outros estados para cá. Mas existem equipes transplantadoras em quase todos os estados da União, só 3 estados não têm, na região norte, e nós temos bancos de olhos também espalhados por todo o país. Então não é difícil que uma pessoa que faça uma doação em qualquer cidade do país consiga efetivar a sua doação. Doutora Vilma, em que casos é receitado um transplante de córnea para uma pessoa? Então, as pessoas que recebem doação são, na maior parte das vezes, estão com idades entre 40 e 70 anos. Esse é o grupo que mais recebe transplantes. Mas nós podemos ter transplantes em qualquer faixa etária. Por quê? Porque existem circunstâncias de nascimento com problemas corneanos, isso é bem pouco frequente, mas existem muitos traumas oculares que podem fazer a pessoa perder a transparência da córnea. Só para lembrar, a córnea é essa parte bem transparente que a gente tem no nosso olho, que está à frente da nossa íris, do nosso colorido do olho. Então, a córnea ela pode ser transplantada nessas situações de lesão por traumas, por doenças. Vou citar um exemplo que é o ceratocone. Tem situações em que o ceratocone só consegue ser tratado para ter uma recuperação visual com transplantes, e idosos que têm, em geral, doenças corneanas, distrofias, degenerações, que podem levar à necessidade de transplante. Os transplantes hoje mudaram muito. A gente tem uma noção de que é simplesmente retirar a córnea inteira e pôr uma córnea nova doada.
mas na verdade a gente pode doar nós podemos usar partes da córnea. Há transplantes só da superfície, da face intermediária ou da face posterior da córnea. E tudo isso pode ajudar muitas pessoas a recuperar a visão. Doutora Vilma, o processo então de dizer, olha, nós autorizamos a retirada então da córnea, é complexo, é complicado, pode ser verbal, tem que ser escrito, como é que faz isso? Isso inicialmente é uma comunicação verbal, então as equipes dentro dos hospitais já existem centrais responsáveis por fazer esse contato, mas em hospitais pequenos ou em outras circunstâncias menos favorecidas no nosso país, o contato é direto do médico que está dando a notícia para aquela família, para que possa haver a doação. Então, lembrando que da maior parte dos órgãos, nós precisamos, muitas vezes, de morte encefálica. Ainda temos que ter um coração batendo para nutrir esses órgãos. Isso não acontece com as córneas. Nós podemos ter a morte completa, digamos, não só cerebral, mas também completamente a inatividade completa da função cardíaca. E a gente tem um tempo depois. Então, o médico, ao dar essa notícia, pode falar com essa família a respeito da possibilidade de doação, especialmente se essa família já estiver alertada que aquela pessoa é doadora, demonstrou em vida que tem uma doação, essa família pode se colocar e dizer da doação. Nesse momento é acionado o banco de tecidos para que faça a coleta. Dependendo da causa mortis, vai haver restrição à doação, mas são bem poucos os casos. E depois da doação, essas córneas vão para o banco de tecidos, onde são feitos inúmeros exames para saber da sua viabilidade. E nós temos mais de 90% de aproveitamento das córneas doadas. Doutora Vilma, muito obrigado por sua gentileza participando aqui da Nova Brasil. Muito obrigado. Nós que agradecemos o espaço e a oportunidade de chamar a atenção das pessoas para essa doação que é tão relevante para a vida de outros. Muito obrigado à doutora Vilma Leles, primeira secretária do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Está aí, portanto, uma fila de 20 mil pessoas, como ela acabou de explicar agora há pouquinho.